Pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live de probabilidade estatística, voltando aí ao assunto de análise combinatória. Só para recapitular, dentro da análise combinatória, nós temos três eixos principais, três ferramentas, que é a permutação, o arranjo e a combinação. Permutação, falamos dela na live passada. Hoje falaremos do arranjo. E na última live do semestre, que é a próxima live aí, já chegamos ao final do semestre praticamente, né? Estamos na nossa penúltima live. Na nossa última live, eu falarei sobre combinação. Tudo bem? Aí encerramos o semestre. As lives, pelo menos, né, no dia 18, certo? Aquele roteiro de aulas que eu enviei no início do semestre tinham todas as datas de todas as lives que iam acontecer aí no decorrer do semestre. E se vocês repararem lá, vocês vão ver que a nossa última live é no dia 18 de novembro. Então a gente vai finalizar aí no dia 18 de novembro nossas lives, porque na semana seguinte já é semana de prova, né? Que é a P2. Tudo bem, galera? Compreenderam o que eu disse? Tudo. Então, beleza. Vamos ao arranjo, então. Vou compartilhar minha tela com vocês. Peço que vocês prestem bastante atenção, porque é um conteúdo simples. Por isso, nossa live hoje será mais curta. Semana passada também não demorou muito, né? Vocês estão vendo minha tela? Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá bom. Sim, professor. Vou dar início, então, tá bom? Vamos lá, ó. Probabilidade estatística, nome da disciplina. Conteúdo que estamos trabalhando aí é a análise combinatória, em particular, hoje, um conteúdo chamado arranjo, que nada mais é, dando-se a entender, o conteúdo da aula passada, que era permutação, só que permutação, existia um grupo, quando permutávamos todos os elementos desse grupo, a gente usava o cálculo da permutação, que era o N fatorial lá. Quando a gente tem um grupo e a gente usa somente apenas alguns elementos desse grupo para permutarmos, a gente trabalha com um arranjo, ok? Deixa eu só aceitar alguém aqui. Então, a ideia da permutação e do arranjo são muito parecidas. A única diferença é que a permutação usa todos os elementos de um conjunto e o arranjo usa parte dos elementos de um conjunto, né? Um subconjunto, na verdade. Vamos lá. Arranjo, prestem atenção. Na análise combinatória, arranjos são os modos diferentes, distintos, de organizar os objetos de um conjunto, certo? Em uma ordem específica. Isto implica toda a disposição ou rearranjo que for possível. Por exemplo, todo o arranjo possível criado com as letras X, Y, Z. Se a gente pegar as letras X, Y e Z, quais são todas as combinações possíveis, todas as ordens possíveis que eu consigo fazer com essas três letras? Vou repetir. Com as letras X, Y e Z. Qual é a quantidade total de modos que a gente pode organizar essas três letras? Olhem aí, acompanhem comigo no slide. Usando todas as três letras de cada vez, a gente pode organizar das seguintes maneiras. X, Y, Z é a primeira maneira. Deixa eu só... Ó.
XYZ é a primeira maneira de organizarmos, de arrumarmos, de agruparmos essas três letras. X e Y é uma nova possibilidade. YXZ uma nova possibilidade. YZX uma nova possibilidade. ZXY e ZYX. Todas essas seis organizações aí são todas as possíveis formas de arrumarmos, de agruparmos essas três letras. Compreenderam? Não existe uma outra forma que a gente possa organizar essas três letras que não esteja descrita aí. Tá bom? Raciocinando matematicamente, se a gente quer organizar três letras, nesse caso, tá, pessoal? Três letras, basta eu calcular 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, totalizando 6 possibilidades. Que são essas 6 aí, tá? Ok? E se a gente, ao invés de usar as três letras, usar apenas duas dessas três letras aí? Como seriam as possibilidades de organizarmos isso? Poderíamos organizar XY, XZ, YX, YZ, ZX e ZY. Também totalizando 6 possibilidades. Só que agora a gente só está usando duas ao invés de 3 letras, certo? Vamos a um exemplo numérico agora. Digamos que a senha do seu armário ela é formada, ela é o número 5432, certo? Se você inserir 4325 nele, vocês acham que ele vai abrir? Lógico que não. Pois a primeira posição é o 5, a segunda posição é o 4, a terceira posição é o 3 e a quarta posição é o 2, certo? Nesta específica ordem. Se a gente alterar de posição dois números, inverter, permutar dois números, já não abre o armário, porque não é a senha correta, ok? Os arranjos possíveis, ou seja, todas as formas possíveis que podemos organizar esses 4 números, vamos repetir. É o número 5, o número 4, o número 3 e o número 2, certo? São 4 números. Quais são todas as possíveis organizações, agrupamentos que eu posso fazer com esses 4 números? Todas aí estão descritas aqui, ó. 5432, 5423, 5324. Não vou ler todas, né? Mas todas estão aí, ó. Até 2, 3, 4, 5. Certo? Se a gente contar todas essas organizações, todos esses arranjos que fizemos usando os números 2, 3, 4, 5 ou 5, 4, 3, 2, totalizam, como são 4 números, 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, totalizando 24 possibilidades de arranjo, certo? A fórmula para calcularmos aí os arranjos simples é ANP, sendo que o N é a quantidade total dos elementos do conjunto e P é a quantidade de elementos que nós iremos usar. Lembra que eu falei que a diferença de arranjo e permutação está em usar todos os elementos de um conjunto ou parte deles? Que é essa fórmula aqui que vocês já vão entender no exemplo, tá? Vamos lá, ó. Quantos números de 2 algarismos apenas distintos, ou seja, diferentes, podem ser formados a partir do conjunto 2, 4, 6, 8 e 9? Vamos recapitular. Vamos olhar para o conjunto. Tem 5 números nesse conjunto. A gente só vai formar números com 2 desses 5 números, certo? Ou seja, a gente vai usar apenas 2 elementos
do total de 5 elementos do conjunto, certo? Para a gente calcular isso é extremamente simples. Basta a gente calcular usando a fórmula do arranjo, que é a ANP ou ANK, tanto faz, tá? Onde N é o total de elementos do conjunto. Se a gente contar aqui, quantos elementos tem o nosso conjunto? 5. Então é A5. Quantos elementos desse conjunto eu vou usar para os meus arranjos? 2. Então é A5, 2. Se tivesse 8 elementos dentro do conjunto, e eu fosse usar 4 elementos do conjunto, seria A8, 4. Ok? Total de elementos, quantidade de elementos que eu vou usar. Aí basta eu jogar na fórmula aqui, ó. N fatorial dividido por N menos K fatorial, ou N menos P fatorial, tá? Ficaria 5 fatorial em cima, e embaixo 5 menos 2 fatorial. O que é 5 menos 2? 3, não é? Lembra da aula passada que eu expliquei a questão do cancelamento? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Aqui é um número pequeno, a gente até poderia fazer direto, mas eu permaneci nessa questão do cancelamento para vocês entenderem, ó. Eu desenvolvi o fatorial de cima até o fatorial de baixo, tá vendo? Por que eu parei o 5 fatorial do numerador no 3 fatorial? Porque eu sei que existe um 3 fatorial embaixo. Parando aqui, eu consigo cancelar esses dois 3 fatoriais, ó. Sobrando somente 5 vezes 4, que é igual a 20. Vamos fazer direto, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. O que é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quanto que totaliza isso? 5 vezes 4, 20, correto? 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então ficaria 120 no numerador, dividido por quanto no denominador? O que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 6. 120 dividido por 6 é igual a 20. Ok? Só para vocês entenderem aí como que é muito mais simples trabalharmos com a questão do cancelamento. Mas finalizando, podemos formar 20 números de 2 algarismos com os números 2, 4, 6, 8 e 9, ou seja, com 5 algarismos. Ok? Simples, pessoal. O exemplo 2, o exemplo 3 aqui, ó. Uma família é composta por 6 pessoas. Existem 6 membros dentro dessa família, que é o pai, a mãe e 4 filhos, ok? 6 pessoas. Que nasceram em meses diferentes do ano. Calcule as sequências possíveis, sequência dos possíveis meses de nascimento dos membros dessa família. Ou seja, imaginem a quantidade de possibilidades que pode ser. Se são meses diferentes, pode ser que eles tenham nascido janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Pode ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ao invés de junho, julho. Pode ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ao invés de julho, agosto. Imagine a quantidade de possibilidades de arranjos que isso me dá. Que é nada mais, nada menos, eu calcular o fatorial 12, 6, né? Não são 12 meses? E não são 6 integrantes da família? São 12 meses no ano. Quantos integrantes tem na família? 6. A gente só vai usar 6 meses do total de 12, certo? Basta eu calcular a 12, 6, que ficaria 12 fatorial dividido por 12 menos 6 fatorial. 12 menos 6 fatorial é igual a 6 fatorial. Vamos recapitular a questão da simplificação.
Eu vou desenvolver o 12 fatorial até o 6 fatorial apenas, porque eu sei que tem um 6 fatorial no denominador. Olha aqui. 12 vezes 11 vezes 10, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, parei no 6. Cancelei esses dois 6 fatoriais aqui, ó. Sobrou apenas 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Totalizando aí uma quantidade possíveis de arranjo de 665.280 maneiras diferentes aí, né? Eu vou recapitular com vocês aqui, ó. Deixa eu pegar um. Pode ser esse exemplo. Arranjo. Para a gente calcular, a gente tem que saber a quantidade total de elementos que existe no conjunto e saber a quantidade total de elementos que eu vou usar desse total. Nesse exemplo 2, eu tinha 5 elementos no conjunto. Iria usar apenas 2. Então, é um arranjo 5-2. Vamos supor que eu tenha vou dar um exemplo para vocês. Ó. Eu tenho 12 camisetas de cores diferentes. Eu quero levar apenas 3 numa viagem. Quantas maneiras distintas eu posso montar os arranjos para essa viagem? Certo? Imaginem que vocês têm 12 camisetas, todas de cores diferentes. Vocês vão levar apenas 3 para uma viagem. Quantas maneiras diferentes eu posso fazer isso? Arrumar essa mala. Então, é um arranjo 12, 3, né? 3 camisetas. 12, 3, tá? E basta jogar na fórmula e calcular. Entenderam? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ixi, alguém. Sim. Nossa. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá. Eu elaborei aqui uma lista com 4 exercícios para vocês poderem fazer aí e me entregar na próxima quarta-feira. Até a próxima quarta-feira. Quem quiser entregar antes pode, tá? Mas vocês entenderam a essência do arranjo? Permutação, eu tenho uma quantidade de elementos no conjunto. Eu vou usar todos aqueles elementos para montar as minhas combinações. No arranjo, eu tenho uma quantidade total de elementos no conjunto. Eu vou usar apenas uma parte. Igual eu dei um exemplo. Vamos supor que eu tenho um conjunto de 12 elementos. Vou usar apenas 3 elementos. Certo? Então, é um arranjo 12-3. 12 fatorial em cima, 12 menos 3 embaixo. Que é 9, né? Vai ficar 12 fatorial dividido por 9 fatorial. A próxima aula é combinação. Que nada mais é que um estilo de arranjo onde a ordem não importa. Por exemplo, a única diferença do arranjo para combinação é a questão se a ordem importa, tá? Se a ordem importar, é arranjo. Se a ordem não importar, é combinação. Esse exemplo da camiseta mesmo que eu dei. Na verdade, é um exemplo de combinação, porque não importa a ordem que eu escolher as 3 cores. Certo? Não importa eu escolher uma cor primeiro que a outra. Então, se a ordem não importar das escolhas, é combinação. E se a ordem importar, é arranjo, certo? Vamos supor assim, deixa eu dar um exemplo assim. Vamos supor que eu vou formar, numa sala de aula, tem 20 alunos. Eu vou formar um grupo com 5 alunos apenas, desses 20. Então, isso daí, como eu não destaquei nenhuma particularidade do grupo, não importa, aí qualquer ordem que eu escolher os participantes desse grupo,
Tanto faz. O importante é que vai participar do grupo. Ou seja, a ordem aí não importou. Agora, se eu mudo a questão assim, tem uma sala com 20 alunos e eu vou montar um grupo com 5 alunos, sendo que cada um desses 5 alunos vai ter uma função diferente. Aí a ordem já importa. Por quê? Importa se você vai fazer exercer uma ou outra função, tá? Vocês vão entender melhor essa questão da ordem importa ou não importa na parte da combinação. O pessoal que chegou por último aí, a live hoje foi mais curta porque eu expliquei a questão do arranjo da análise combinatória aí, que é um conteúdo mais simples. Tanto permutação, arranjo como combinação são conteúdos mais simples aí dentro desse mundo da estatística, tá? Eu quero saber o seguinte, pessoal, vocês entenderam a questão do arranjo? Sim, entendi. Sim. Tem um grupo, conta a quantidade de elementos daquele grupo. Conta a quantidade de elementos que você vai usar daquele grupo. Se eu tenho 30 elementos no grupo, vou usar 10 elementos apenas, é arranjo 30, 10, certo? 30 fatorial em cima, 30 menos 10 embaixo. Entenderam? Entendi. Entenderam, pessoal? Todos? Eu sim. Então é isso, pessoal. Eu já disponibilizei no grupo de vocês essa apresentação aqui de hoje, a lista de exercícios, que são 4 exercícios, e o link para vocês marcarem a presença, ok? Pessoal, vocês entenderam mesmo? Sim. Sim. Todo mundo entendeu? Vou parar a apresentação da minha tela aqui. Ó, a live de hoje foi gravada. Vou disponibilizar ela para vocês, como eu estou fazendo aí, ou amanhã ou sexta, provavelmente amanhã, mas mais tardar sexta-feira, tá? Então, quem faltou na live de hoje, ou quem quiser assistir novamente para fazer a lista de exercício aí, assistam novamente depois que eu enviar o link, ok? É isso, pessoal. A próxima live, que é a nossa última live, estamos chegando no final, é no dia 18, tá? Não se esqueçam de enviar essa lista de exercício no meu e-mail. Esses 4 exercícios apenas, né? Até dia 11, beleza? Terminou antes, pode enviar antes, não tem problema. Qualquer coisa, me procurem no privado que conversamos. Tudo bem, pessoal? Tudo. Então, beleza, galera. Pessoal, vocês estão quietos hoje? Tá tudo bem? Sim. Então, firmosa. Bom, é isso então, pessoal. Um bom resto de semana aí para vocês. Estou à disposição todos os dias. Se vocês tiverem dúvidas, podem me procurar, que à medida do possível a gente vai esclarecendo aí. E é isso, galera. Uma excelente noite. Descansem e até a próxima, viu? Tchau. Boa noite, professor. Boa noite.